Em um mundo cada vez mais cheio de caos, pecado e sofrimento, a Virgem Maria, por meio da visionária Mirjana de Medjugorje, compartilha uma mensagem poderosa e urgente que ressoa com profundo amor maternal, mas também com grave advertência. Enquanto a humanidade se encontra em uma encruzilhada espiritual, sua mensagem serve como um apelo final, um chamado para salvação e arrependimento antes que seja tarde demais. Com o mundo mergulhando cada vez mais na confusão e decadência moral, a Virgem Maria fala conosco como uma mãe, implorando que retornemos ao amor de Deus antes que percamos completamente o nosso caminho. Suas palavras não são meramente de amor, mas também um chamado à conscientização, um alarme para nossas próprias almas. Ela expressa profunda tristeza pelo pecado e sofrimento que agora permeiam o mundo. Em seu tom amoroso, mas firme, ela nos lembra que nos tornamos cada vez mais afastados dos valores divinos que outrora moldaram nossas sociedades. Em todo o mundo, a injustiça, a corrupção e o colapso dos valores sociais e morais se espalharam como um incêndio incontrolável. Muitos, no entanto, permanecem cegos ao perigo espiritual que os cerca. A Virgem Maria adverte que esta pode ser nossa última oportunidade de retornar a Deus e abraçar sua misericórdia. Sua mensagem ressalta a trágica ironia da situação da humanidade. Apesar do sacrifício incomensurável de seu Filho, Jesus Cristo, que deu sua vida para redimir a humanidade, muitos ainda são incapazes de compreender o verdadeiro significado de seu sacrifício. Sem o despertar espiritual, continuamos a nos expor ao poder crescente das forças do mal, que operam sem se deixar abater, semeando confusão, divisão e dúvida. Em resposta, a Virgem Maria nos chama à oração. A oração, ela nos assegura, é a chave para receber sua proteção e orientação. Ela nos lembra de seu amor inabalável e sua prontidão para oferecer seu cuidado maternal a todos que sinceramente o buscam. No entanto, ela também adverte que a janela de oportunidade para o arrependimento está se fechando rapidamente. O tempo, ela diz, está se esgotando, e a hora de agir é agora. Um dos elementos mais preocupantes de sua mensagem é sua previsão de eventos catastróficos, desastres naturais, guerras e pragas que logo afligirão a Terra como consequência de nossa alienação coletiva de Deus. Quanto mais nos afastamos dos ensinamentos divinos, mais inevitáveis e severas as consequências se tornarão. No entanto, essas tragédias não são o único perigo. A Virgem Maria também alerta sobre um tempo em que Roma, o coração espiritual do cristianismo, cairá. Ela se tornará uma fortaleza para o anticristo, um símbolo de quão profundamente a corrupção moral se infiltrou na Igreja e na sociedade. Essa visão profética serve como um lembrete severo de que até mesmo os lugares mais sagrados podem ser profanados quando a humanidade se afasta muito do caminho de Deus. Além disso, a Virgem Maria prevê o surgimento de falsos milagres, forças demoníacas disfarçadas de agentes do poder divino. Essas forças enganosas atacarão os vulneráveis, levando muitos a se desviarem e aprofundando sua cegueira espiritual. Elas espalharão confusão e desespero, levando as pessoas a abandonar sua fé no momento em que o mundo enfrenta sua maior necessidade de verdade e clareza. Apesar dessas previsões terríveis, a mensagem da Virgem Maria não é de desesperança, mas de esperança, uma esperança que vem por meio de seu amor maternal inflexível. Ela nos assegura que, embora possamos enfrentar provações e tribulações, aqueles que se voltam para ela com corações sinceros e buscam sua proteção serão protegidos das piores tempestades que virão. Seu amor é uma fonte constante de refúgio, oferecendo força e conforto para aqueles que confiam nele. Mas ela é clara:
O tempo de complacência acabou. Agora é o momento de arrependimento, de oração e de retorno ao abraço amoroso de Deus. Por meio da oração, especialmente do Rosário, podemos nos aproximar da Virgem Maria e receber a graça de que precisamos para suportar o que está por vir. À medida que o mundo entra em uma espiral de turbulência maior, a mensagem da Virgem Maria continua sendo uma luz guia. É um chamado à ação, nos incitando a permanecer firmes em nossa fé e buscar a renovação espiritual antes da purificação que se aproxima. Sua mensagem é um farol de esperança para aqueles que escolhem ouvir uma promessa de que, apesar da escuridão ao nosso redor, o amor da Mãe de Deus sempre nos oferecerá um caminho de volta ao divino. Vamos atender ao seu chamado. Vamos retornar à oração, à confissão e à Eucaristia. Vamos nos esforçar para viver de acordo com a vontade de Deus, sabendo que seu amor maternal e a misericórdia de Deus nos guiarão através das tempestades que estão por vir. A hora de agir é agora. Que todos nós encontremos a coragem de abraçar a proteção divina que Maria oferece tão amorosamente a todos que a buscam. O tempo de complacência já passou. Diante de provações e sofrimentos sem precedentes que estão por vir, a Virgem Maria convoca todas as pessoas a tomarem medidas imediatas e decisivas não apenas para sua própria sobrevivência, mas para a salvação de seus entes queridos e a cura do mundo. O conforto não é o objetivo neste momento urgente, os riscos são muito maiores. Estamos sendo chamados a superar nossos medos e confrontar as forças do mal com fé inabalável, compaixão e unidade. No centro da mensagem de Maria está um lembrete poderoso: a oração é nossa arma mais potente. É por meio da oração que podemos fortalecer nossas almas e nos proteger contra a crescente escuridão. A oração não é meramente uma prática, é a tábua de salvação para a orientação, misericórdia e força de Deus. Maria nos exorta a orar fervorosamente por nossa própria salvação, pela conversão de outros e pela cura do mundo inteiro. À medida que nos preparamos para as provações que virão, a oração não é apenas um ato pessoal, é um movimento coletivo que pode mitigar as consequências dos desastres que virão e reduzir o sofrimento que podemos suportar. A Virgem Maria adverte que as forças de Satanás estão trabalhando mais intensamente do que nunca, semeando divisão, medo e ódio entre as pessoas. Essas forças espirituais visam enfraquecer nossa determinação e nos dividir uns dos outros. Mas a mensagem de Maria é clara: devemos permanecer vigilantes. Devemos permanecer espiritualmente preparados e, acima de tudo, devemos agir com sabedoria e compaixão. O medo não é uma opção. É muito mais importante exercitar o amor, a unidade e a fé do que sucumbir ao aperto paralisante do medo que ameaça nos dominar. Maria nos lembra que a luz de Cristo brilha infinitamente mais forte do que qualquer escuridão que possa surgir em nosso caminho. Embora os desafios à frente possam parecer avassaladores, eles não são sem propósito e, com a luz de Cristo, podemos superá-los. É aqui que o poder da oração se torna verdadeiramente transformador. Ao orar em unidade e amor, podemos canalizar a luz de Cristo para dissipar a escuridão que nos cerca. Uma parte particularmente séria da mensagem de Maria chama a atenção para a profecia dos 3 dias de escuridão do Padre Pio. Segundo o amado santo, esse período será um tempo de intenso sofrimento e provação espiritual, onde o mundo será mergulhado em total escuridão. Somente aqueles que prepararam seus corações e almas por meio da oração e da fé inabalável estarão seguros. O restante, aqueles que negligenciaram fortalecer seus espíritos, estarão vulneráveis às forças demoníacas que vagarão pela terra durante esse tempo.
Esta profecia não deve ser tomada de ânimo leve. A Virgem Maria nos exorta a levar a prontidão espiritual a sério, usando o exemplo do Padre Pio como guia. A vida do Padre Pio foi marcada por imenso sofrimento, tanto físico quanto espiritual, mas ele nunca vacilou em seu compromisso com a oração, penitência e fé. Seus estigmas e visões proféticas não eram meramente sinais de sua santidade, eram testemunhos da imensa fortaleza espiritual que ele cultivava por meio de uma conexão profunda e constante com Deus. Somos chamados a imitar essa dedicação inabalável, preparando-nos espiritualmente para o que está por vir. A mensagem de Maria enfatiza a preparação espiritual e física em igual medida. Ela nos diz que as provações que estão por vir testarão nossa fé de maneiras que nunca experimentamos antes, e somente aqueles que se fortalecerão com oração, penitência e atos de caridade serão capazes de suportá-las. Esta preparação não é um esforço solitário. É um chamado comunitário à ação. Por meio da oração, penitência e caridade, somos instados a nos unir como uma família, uma comunidade e uma igreja, apoiando uns aos outros e fortalecendo os laços de fé que nos levarão através da tempestade. O tempo de espera passiva acabou. O momento de agir é agora. A Virgem Maria nos chama para nos prepararmos espiritualmente não como indivíduos sozinhos, mas como um corpo unificado, um exército espiritual comprometido com a oração e a ação. O caminho da oração, penitência e caridade é nossa maneira de construir uma fortaleza em torno de nossas almas e nossas comunidades. É a única maneira de resistir à purificação que se aproxima. Vamos agir agora pelo bem de nossas almas, nossas famílias e do mundo. Este não é um momento de medo ou hesitação, mas de coragem, fé e ação. Juntos, unidos em oração, podemos superar a escuridão. Que a graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria nos guiem através das provações que virão. Nestes tempos de incerteza e dificuldades, uma verdade permanece inabalável: nossa maior força está em nosso amor e fé uns nos outros. O poder da unidade nos unindo em oração, apoio e compaixão criará uma fortaleza espiritual forte o suficiente para nos proteger das forças do mal e nos manter enraizados no favor de Deus. Este não é um momento para sucumbir ao medo, mas um momento para nos erguermos como um, pois quando estamos unidos na fé, nos tornamos uma força que nenhuma escuridão pode superar. A Virgem Maria nos traz uma mensagem cheia não de desespero, mas de esperança e segurança. Ela nos lembra que não importa quão incerto ou assustador o futuro possa parecer, nunca estamos sozinhos. Qualquer um que busque o amor e a proteção de Deus com sinceridade e humildade sempre os encontrará. As tempestades da vida podem rugir, mas com oração, confissão e um compromisso renovado de viver de acordo com a vontade de Deus, encontraremos paz. Essas práticas sagradas nos darão a calma de que precisamos, mesmo nas provações mais intensas. Enquanto o mundo se prepara para uma convulsão espiritual, a Virgem Maria nos oferece um caminho para a redenção. Neste momento crítico, somos chamados a reconhecer os sinais dos tempos e agir uma ação que não apenas nos protege das calamidades naturais que se aproximam, mas restará nossa herança espiritual. É um chamado para abraçar o verdadeiro significado da fé, retornar a Deus e viver de acordo com sua vontade divina. Maria nos exorta a manter firme nossa fé, especialmente quando parece que tudo está se desintegrando. Ela nos chama para sermos faróis de esperança em um mundo que está perdendo o rumo, para brilhar a luz de Cristo onde quer que formos. Ao viver vidas cheias de oração, compaixão e amor, podemos atrair outros de volta a Deus e guiá-los pelos desafios que virão. Em nossa unidade,
encontramos a força para enfrentar a escuridão. Juntos, somos muito mais fortes do que sozinhos. Mesmo diante de um futuro aparentemente sombrio, a Virgem Maria nos garante que sempre podemos invocar a proteção de Deus. Aqueles que vivem pela fé e pela oração serão poupados do pior dos testes que virão. Superaremos os obstáculos espirituais diante de nós porque nossa fundação é construída sobre fé inabalável, compaixão e unidade. Essas qualidades nos protegerão, permitindo que nos elevemos acima do caos espiritual que ameaça engolir o mundo. A mensagem de Maria é tanto um aviso quanto um chamado à renovação espiritual. Ela nos chama urgentemente para reconhecer a gravidade da situação e fortalecer nosso relacionamento com Deus. A hora de agir é agora. Não podemos esperar até que seja tarde demais. Por meio da oração, do amor e da solidariedade, podemos nos preparar e preparar os outros para enfrentar o que está por vir com coragem e confiança. Ao abraçar a luz de Cristo, encontraremos a força para superar até os desafios mais difíceis. A mensagem da Virgem Maria é clara: a luz de Cristo sempre triunfará sobre a escuridão. Mesmo quando parece que o mundo está consumido pelas sombras, somos chamados a ser modelos vivos do amor e da misericórdia de Deus. Quando brilhamos sua luz, nos tornamos instrumentos de salvação para os outros. Este é um momento não para recuar com medo, mas para assumir o manto da fé e seguir em frente com um coração cheio de compaixão e graça divina. Neste momento crucial da história, vamos atender ao chamado de Maria. Vamos preparar nossos corações, mentes e almas para as provações que virão. Ao fazer isso, não apenas nos protegeremos do dano espiritual, mas também guiaremos outros para a salvação. Não somos chamados apenas para suportar os desafios, somos chamados para superá-los, juntos. Obrigado por fazer parte desta jornada. Seu envolvimento e comprometimento são cruciais enquanto nos preparamos para os desafios espirituais que virão. Que possamos encontrar força, paz e esperança em nossa fé compartilhada e no amor que nos une em Cristo.